Então, nossa conversa de hoje é acerca de relacionamentos felizes, não é? Então, eu vou pegar a sua frase, Sérgio, vou dizer o seguinte, que quando nós estamos em um relacionamento, independente do que tipo de relacionamento seja, eu sou 100% responsável pela minha parte dentro desse relacionamento. E aquele com que eu estou é 100% responsável pela parte dele, não é? É como se nós falássemos a respeito de comunicação. Então, comunicação não é só aquilo que eu falo, é aquilo que eu intenciono falar para que o outro possa compreender. No relacionamento também. É aquilo que eu intenciono ser para que o outro possa me compreender melhor, não é? E para que nós possamos tecer o equilíbrio dentro dos relacionamentos em que nós estamos envolvidos. E pensando em termos de relacionamentos e olhando um pouquinho para a nossa realidade atual, né? Fazendo uma foto daquilo que nós estamos vivendo hoje. Não sei se vocês já perceberam, acho que em São Paulo talvez nós percebamos um pouco mais rápido do que no interior, mas nós estamos vivendo situações relâmpago, não é? Nós estamos vivendo flashes de situações. Parece que tudo tem que ser sorvido muito rápido, muito brevemente, porque a nossa insaciedade, alimentada obviamente pela realidade que nós estamos vivendo, ela faz com que nós pulemos de galho em galho. Então nós estamos em uma situação, parece que nós já estamos satisfeitos com ela e nós já nos movemos para uma outra realidade e isso vai fazendo com que nós na verdade vivamos numa insatisfação contínua. Porque quando nós pensamos numa construção de relacionamentos, essa construção ela precisa ser demorada, não é, gente? Ou a construção de relacionamento é fácil? A gente está reencarnando para construir relacionamentos, não é? É só nós fazermos uma parte, né? Poderia me aventurar na área da arte e pensemos na área da arquitetura. Construir uma casa é fácil? Não é? Pensou todo o passo a passo, todo o projeto inicial, tudo parte de um sonho, de uma expectativa. Então nós temos um sonho, nós temos uma expectativa, chamamos um profissional. E aquele profissional tem que desenhar as nossas expectativas em um papel. E quando ele desenha muitas vezes, não é bem aquilo que eu queria. Aí o que nós fazemos? Muda aqui, abre uma porta ali, esse jardim pode ser menor, aquele banheiro pode ser maior. E nós vamos fazendo as modificações necessárias para satisfazer os nossos desejos. Quando nós conseguimos uma soma em dinheiro, quando a Caixa Econômica nos empresta, não é? Nós vamos construir a nossa casa própria. Aí quando nós vamos fazer essa construção da casa própria, começa já com os primeiros tijolos? É assim? Se alguém já construiu, sabe bem como é, né? Então primeiro tem que alicerçar. Só que quando nós estamos alicerçando, não é todo terreno que é tão bom para um alicerce. Esses terrenos que você bate uma estaca pequena e já é suficiente para você construir uma casa, mas tem terrenos que a constituição dele é um pouco mais difícil, que o aprofundamento da estaca tem que ser muito maior, não é? Relacionamentos também. Existem relacionamentos que a sua entrada dentro desse relacionamento, uma estaquinha desse tamanho já é suficiente, você tem um terreno imenso. Agora existem relacionamentos que você tem que fazer uma produção comportamental maior para que você consiga realmente diálogos mais efetivos com aqueles com quem nós estamos convivendo. E não parou no bate-estaque, daí vem todo o processo da casa, não é? Constrói-se os alicerces, sobem as paredes, forra-se, coloca o teto e depois a gente vai fazer uma coisa que nós falamos no interior com muita propriedade, ornar. A gente vai ornamentar a casa. E esta é a parte que nós nos detemos com mais cuidado, não é? Porque as coisas têm que combinar, tem que ser do nosso gosto. Uma tela que mostra combina 20 telas, né? Não sei 20 se é telas, essa. não sei se é essa. E o tapete para combinar com a tela depois? E o raio do vasinho? A cor, Se tudo acabasse no tapete, gente, na tela tava ótimo. Aí vem as coisas delicadas e menores. Eu diria que isso já é para relacionamentos mais evoluídos. Porque nós estamos no alicerce, né? Nós estamos no alicerce. Para quando nós nos envolvermos de fato e verdadeiramente, de uma forma afetiva, sem cobranças, sem julgamentos, sem expectativas, aí nós estamos nos adornos mais delicados, não é? E nessa época de rapidez, muitas vezes essa rapidez vai para dentro dos nossos relacionamentos, porque nós queremos respostas rápidas. Seres humanos não dão respostas rápidas, não é? Nós precisamos de um tempo de digestão, nós precisamos de um tempo de compreensão, nós precisamos de um tempo até para despertar a nossa vontade. E às vezes isso não acontece em uma experiência reencarnatória. Nós precisamos de experiências reencarnatórias para isso. E quando nós nos olhamos seres humanos que querem sorver desses relacionamentos flash, minutos, nós entendemos mais um pouquinho do porquê que o ser humano faz esse movimento. São as nossas carências, né?
as nossas muitas carências. Freud já dizia que nasceu um carente. Nós já nascemos precisando de um colo, nós já nascemos precisando de uma inserção dentro de um determinado núcleo. E por essa inserção, as pessoas fazem misérias e absurdos, apenas para serem aceitas afetivamente. Mesmo que o afeto seja uma gotinha dolorosa e sofrível, muitas pessoas se comprometem por conta de gotinhas dolorosas e sofríveis, sendo que ela podia compreender que ela pode muito mais, não é? Que ela pode traçar um relacionamento com ela própria muito melhor, muito mais sadio, para que realmente ela atraia e escolha pessoas com quem ela vai fazer parcerias na vida, mas em relacionamentos mais saudáveis. Então, muitas vezes, quando nós queremos relacionamentos felizes, nós não temos que curar o outro, nós temos que curar a nós próprios, não é? Nós temos que fazer este movimento de aceitação, de interiorização, de diálogo para conosco, para que assim e dessa forma nós possamos viver relacionamentos mais sadios. Porque senão nós vivemos relacionamentos depositando no outro a expectativa da realização e concretização da casa própria que é nossa, não é? Eu quero que o outro traga para mim essas respostas. Eu quero que o outro traga para mim a satisfação dos meus desejos. Aí fica complicado, porque daí não é relacionamento, gente, é sobrepeso, né? Não é relacionamento, é sobrecarga. E quando nós estávamos vindo para cá, eu sou uma pessoa musical, né, muitas vezes. E daí estávamos ouvindo uma lista do Spotify que salvou os nossos ouvidos da miséria popular brasileira hoje, né? Então eu estava escutando uma música e na verdade eu parei num cancioneiro um pouco mais moderno. E a música era do Oasis, que se chama Wonderwall, e tem uma parte da música que fala assim: talvez, maybe, talvez você seja aquele um que vai me salvar de tudo, porque você é a minha fonte de realização, né? Você é o meu muro perfeito das realizações. Aí eu fiquei pensando, que peso sobremaneira, não é? Em uma amizade, em um relacionamento afetivo, um relacionamento entre irmãos, você talvez seja aquele que vai me salvar de tudo. E a sua cota de responsabilização, não é? E a sua parte de atitude dentro de um relacionamento, como é que fica? Porque se o outro não conseguir te salvar e você se comprometer mais, isso significa que na outra reencarnação você vai estar cobrando dele. Lembra aquela reencarnação que a gente estava junto? Você não tinha me prometido isso e isso? E em nome do afeto as pessoas prometem coisas que não conseguem cumprir, que não dão conta de cumprir, e para que se elas cumprissem, elas se violentariam. E isso tudo por quê? Porque a gente pula uma parte do Evangelho que está lá no cabedal dele, dos seus ensinamentos: conhecer a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? Não só a verdade espírita, não é? Que está dentro dessa doutrina e expande os seus muros, porque ela está em todas as partes, não é? A verdade também que está dentro de nós. Quais são as nossas buscas? O que nós desejamos? O que nós queremos? Qual é a parte de mim carente que deposita no outro as minhas expectativas e ansiedades? Sendo que, na verdade, eu poderia buscar a antecura. Porque eu digo de anticura, porque daí na hora que você entra num relacionamento, você já entra de uma forma um pouco mais sólida nas suas escolhas. E não depositando no outro todas as suas expectativas. E nós fazemos isso mesmo sem querer. Não fazemos. Nós depositamos no outro os nossos sonhos e as nossas expectativas, mesmo quando nós não queremos. Se elas forem compartilhadas, acordadas e anuídas, não tem problema nenhum, né, gente? Agora, quando nós depositamos e exigimos uma cobrança que às vezes nós nem dialogamos, aí o peso dessa cruz fica difícil do outro carregar, não é? Porque daí vai demandar dele força sobremaneira para satisfazer algo que nem eu sei que eu quero. Porque se nós não nos aprofundarmos em nós, este vazio existencial da modernidade, ele se perpetuará. E nós estamos vivendo um vazio existencial, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, nas fotos de Facebook, as fotos de Facebook são as mais produzidas, não é? Porque hoje a gente pode tirar e apagar. Antes, gente, não tinha essa possibilidade. Filminho de rolo, para os jovens há mais tempo. Era filminho de rolo. Hoje não, você tira, se não ficou bom, não é Marioso. Ela faz um outro ângulo, apaga. Vocês acreditam que existe uma estatística, uma pesquisa que aponta pessoas que desenvolveram problemas sindrômicos, como síndrome do pânico, depressão, algumas até mesmo levadas ao suicídio por conta das fotos felizes do Facebook? Que elas não conseguem fotos tão felizes assim? Agora, aquelas fotos, elas são fake news, né, gente? Aquilo ali é o Wikileaks, né? Então, aquelas fotos do Facebook, muitas vezes, elas não traduzem a realidade.
Porque nós queremos a foto feliz, mas depois nós voltamos para os nossos relacionamentos, com as diferenças, com as discórdias, com as incompletudes, com as dissonâncias. E aquilo é apenas um momento. Nós falamos, aquilo é apenas um flash. E olha como as pessoas estão vivendo à mercê da comparação com os outros. Como se aquilo representasse a excelsitude do amor. E se eu não conseguir atingir aquele êxtase, logo eu tenho problema, eu tenho deficiências. E com essas deficiências não consigo conviver. É a hora que entra a síndrome do pânico, dos medos, dos temores, não é? Das insaciedades. E daí tudo para mim se avizinha monstruoso, porque eu não tenho aquela condição de construir a minha felicidade. A pessoa se coloca num patamar de inferiorização. Então nós podemos até mesmo pensar assim, por que isso se dá de uma forma tão profunda exatamente neste período que nós estamos vivendo? Porque eu considero este um período meio que dicotômico, não é? De oposições. Então nós temos pessoas em busca desvairada pelo autoconhecimento, mas pessoas se afundando em depressões profundas e síndromes do pânico, que hoje constituem para a Organização Mundial da Saúde as duas primeiras doenças do mundo. Não é malária, não é dengue, não é chikungunya. É síndrome do pânico a primeira e estresse a segunda. E são doenças de fundo o quê? Emocional. São doenças de fundo emocional. Então alguma coisa dentro do ser humano está pulsando e não está encontrando vazão, e não está encontrando respostas. Então nós estamos vivendo este momento, que eu acho que é um momento de grandes oportunidades, para que nós possamos compartilhar com os outros a nossa possibilidade de evolução sem vitimismos, sem depositar nas costas dos outros todas as responsabilidades pela nossa felicidade. Joana de Ângeles nos diz em um dos seus trechos de psicografia do Divaldo que existe a necessidade de nós buscarmos relacionamentos para que nós, através do outro, progridamos e evoluímos. Olha que bonito. Então, já é nato dentro do ser humano buscarmos relacionamentos para que na comunhão nós possamos evoluir mais. Nós evoluímos sozinhos? Sim, evoluímos, mas demoramos muito mais. Nós evoluímos grandemente quando convivemos, porque é na convivência que nós somos testados em muitos comportamentos para que eles possam ser colocados em prática. Porque quando Jesus passeou pelo meio de nós, não é? Nós vemos que ele foi um homem de exemplos, não foi, gente? Ele não ficou contemplativo na vida, não é? Ele foi um homem de exemplos. Então, através dos seus comportamentos, ele trouxe atitudes que nós poderíamos desempenhar, que nós poderíamos desenvolver. E já que é aberto, né? Então, vocês se enganaram, vocês acharam que era só uma palestra? Então, vou mudar, né? Quais foram alguns dos comportamentos que Jesus trouxe para nós que você olha e fala, admirável? Todos, para mim, todos. Me diga um. Compreensão. Amor. Paciência. Minha prova dessa reencarnação. A minha também. Paciência, amor, compreensão, perdão, compaixão, solidariedade, fraternidade, humildade, e daí vai uma lista infindável que a gente pode ler, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, está lá o homem de bem, todas as qualidades de Jesus. E quando termina o homem de bem, tem uma frase assim: e ainda há aquelas que não podeis compreender. Ou seja, que a gente não tem capacidade espiritual nem intelectiva para entender o que seria um ato de Jesus. Aí eu pergunto para vocês, todas essas qualidades de Jesus que vocês trouxeram, nós também as temos, não é assim? Porque elas estão inscritas dentro de nós. É a lei de Deus, nós carregamos elas dentro de nós. Mas elas são iguais aos comportamentos de Jesus? Não. Se a gente pudesse colocar em nível de porcentagem, elas não são iguais, não é? Porque Jesus nos apresentou uma nova forma de viver. Então eu vou pegar uma delas, não vou pegar paciência, tá? Vou pegar uma delas, vou pegar compaixão. Compaixão é um substantivo abstrato, vocês se lembram disso? Algum momento da sua vida, sua professora de português te tirou da escuridão? E ela disse para vocês a classificação dos substantivos, né? É uma santa mulher essa, gente, né? Naquela época que nós aprendíamos, nós tínhamos uma distinção de substantivo concreto e abstrato, não é? Substantivo concreto era o quê? Você pode pegar. Olhei a mãozinha, ó. Já veio lá do fundo. Aquilo que eu posso pegar, né? Então, concreto e Deus, concreto ou abstrato? Eu não posso pegar Deus, né?
Será que não? A gramática mudou um pouquinho nesse sentido. Se concreto é tudo que eu pego, abstrato então é tudo aquilo que eu não consigo ter poder de toque, não é? A gramática evoluiu, o que eu achei muito feliz. Ela disse o seguinte: concreto é tudo aquilo que existe no mundo das coisas, independente da minha existência. Se eu morrer agora, vocês morrem comigo? Graças a Deus, né? Aí que é a minha hora. Então, se eu desencarno agora, vocês não desencarnam comigo. Permanecem, não é? Se nós desencarnarmos agora, essa casa permanece, as telas permanecem, não é? Significa que se eu desencarnar agora, Deus desaparece? Não. Então, Deus está nos concretos. Ele não está nos abstratos. Ele é muito mais concreto, aliás, do que nós podemos perceber. É que nós ainda não temos essa dimensão de perceber esta fala de Deus, não é? Ele é imanente, ele permanece e está. Mas nós estamos ainda galgando os degraus da evolução para entender este Deus maior, não é? E abstrato é tudo aquilo que só existe no mundo das coisas e dos homens, dependente de sua atuação. Então, tudo aquilo que é abstrato depende da gente para existir. Então, compaixão só existe se eu existo e ajo compassivamente. Paciência só existe se existe o homem paciente. Amorosidade. Perdão só existe se eu perdoar é uma atitude. Né? Perdoar é uma atitude. Então, gente, tudo que é abstrato é aquilo que depende de cada um de nós para existir no mundo das coisas. Por que Jesus veio exemplificar? Porque ele tirou a letra da lei. Não é assim que nós aprendemos? Ele tirou a letra da lei do livro e ele trouxe para a atitude. Então, quando nós lemos as instruções de Jesus, são atitudes. E eu amo Jesus. Jesus era um cara decididamente, porque ele fala, vai, perdoa, anda, acorda. Ele não fala, sabe o que você quer acordar? Né? Ele não fala isso pra você. Jesus não é um homem condicional, gente. Jesus não é um homem condicional. Talvez se você quiser, em um momento oportuno. Não. Jesus é um homem de imperativo. Ele fala, vá, levanta, tu que dormes. Não era assim pra lá? Chega, filho das catalepsia, cansei. Acorda agora e vem pro mundo das coisas. Então Jesus usa de verbos, gente. Sim, eu sou professor de português. Para quem estava pensando sobre isso, sim, sou professor de português. Por isso que eu amo Jesus, né? Tudo bem, era matemático, físico, químico, era tudo, né? Mas ele usa de imperativos pra gente. Imperativo, vai, fofo, sai desse lugar de acomodação, para de mimimi, não é? Porque Jesus era incisivo, Jesus não era rude. Ainda na fala de Joana, não é? Jesus era incisivamente doce. Não é? Nós conseguimos ser incisivamente grossos, mas Jesus era incisivo e doce, não é? Então ele nos convidava a atitudes. Por isso que eu disse, ok, compassividade é um substantivo abstrato, depende de mim para existir no mundo das coisas, certo? Então tá, nós temos o exemplo de Jesus e de muitas pessoas que agem com compaixão. Uma pessoa que age com compaixão, ela faz o quê? Dá uma atitude. Uma pessoa compassiva, o que ela faz? Abstrato ainda, ó, age com amor. Jesus ia falar assim, tá, faz o quê? Ela perdoa. Ela perdoa, então ela tem a condição de ir até o outro e pedir perdão. Isso é uma atitude, não é? Beleza, chegamos. Mais uma atitude de uma pessoa compassiva. Posso dar um palpite? Vem a uma palestra, traz 1 quilo de alimento para doar em uma obra assistencial que vai alimentar velhinhos. Isso é atitude, não é? Então, uma pessoa compassiva é aquela que perdoa, é aquela que contribui, dá o que pode, não é? Para assistencializar a vida dos outros, que sinal Emmanuel diz para nós que isso é uma necessidade da atualidade em que nós vivemos, né? O que mais? Mais uma atitude. A gente sai daqui com 3, pensando na vida. O que mais que uma pessoa compassiva faz? Aceita o outro como ele é. Nossa, isso daí é um desafio, né? Então, a pessoa compassiva, ela aceita o outro como ele é. Porque cada um só pode dar o que tem, o que conhece, o que sabe, quando quer. Não é? Porque ainda tem esse pêndulo, não é? Então eu posso dar aquilo que eu tenho, porque já conquistei. Eu posso dar aquilo que sei, porque já me apropriei, quando quero. Aí depende da minha vontade, né? Então Jesus, ele veio alimentar a nossa vontade de agir. Ele veio alimentar a nossa vontade de sermos em quaisquer relações em que nós estivéssemos, gente. Em quaisquer. Por isso que Chico é um amor, Chico Amor Xavier. Quando ele fala que a palavra é convincente, mas é o exemplo que arrasta. Se arrasta em atitude, não é?
arrasta em comportamento, arrasta em mudança. Então, se você quer ser um colaborador de Jesus, como Emmanuel diz que nós somos capazes, e um co-criador de Deus, aí algumas vezes pessoas me parecem e falam, não, daí já é demais, né? Emmanuel falou isso mesmo? Falou. É só ler Chico Xavier, né? Então ele fala que nós somos colaboradores de Jesus e co-criadores de Deus. Em quê? Em incomodar os outros com os nossos novos comportamentos. Porque eu posso falar, mas pode ser da boca para fora. Da hora que eu ajo, é porque eu já internalizei aquele comportamento. Aquilo para mim faz parte de uma verdade. Aí as pessoas vão olhar para você e falar assim, gente, não é que ela está diferente mesmo? E Emmanuel nos diz que isso ia acontecer. Que nós seríamos reconhecidos pelas nossas atitudes renovadas em quaisquer ambientes em que nós estivéssemos, a começar pelo ambiente familiar. Então, muitas vezes, dentro do ambiente familiar, onde estão as nossas relações mais caras, não é? Quando nós estamos principiando a mudar um comportamento, muitas vezes, se aquelas pessoas não me compreendem naquela versão atualizada, pode ser que eu sofra dessas pessoas um pouco de humor negro. Talvez uma espicaçadinha. Por exemplo, né, não sei se acontece aqui em São Paulo, mas lá no interior tem vários exemplos desse tipo. Quando você começa a frequentar uma casa espírita, aquilo vai te fazendo bem, vai respondendo às suas dúvidas, aplacando as suas ansiedades, acalentando o seu coração, dilatando a sua consciência, você começa a fazer atitudes novas, escolhas diferentes. E algumas vezes as pessoas da nossa família dizem assim pra nós, lá, virou espírita, tá achando que é santa. Agora só falta, tá levando sua cama, Sérgio, pra casa espírita também, porque só falta isso, né? Levar a sua cama. E daí Emmanuel nos diz, tenhamos compaixão pelo outro, não julguemos nem exijamos mais do que ele consegue dar, mas antes, compreendamos a sua atitude. Aí é um relacionamento feliz. Porque na hora que eu entro no embate, no julgamento, aí sai a felicidade e entra a crítica, não é? Destrutiva. E esse é um grande desafio que nós temos que ter também quando nós estamos envolvidos em relacionamentos afetivos. Porque nós temos que erigir as pessoas, gente, do negativo e não afundá-las. Porque algumas vezes, por palavras que nós escolhamos, julgamentos que nós façamos, nós jogamos uma pá de cal na pessoa, ao invés de tirá-la daquela situação de desconforto, de mostrar para ela que ela também tem condições de ser esses exemplos vivos de Jesus, mesmo que ela professe ou não a crença que nós professamos, desde que ela haja no bem. Não era também a pergunta que Chico respondeu? Qual é a melhor religião? A que fizer um homem melhor? Então, ele não falou, a melhor religião é o Espiritismo, porque nem a Gênese fala que é o Espiritismo a melhor religião. Quando ela fala que os tempos são chegados e haverá de prevalecer uma verdade universal, ela fala que é uma verdade para todos, que sempre esteve em todos os tempos. Bom, se sempre esteve em todos os tempos, em algum momento foram os homens que deturparam essas verdades universais maiores de Deus. E cada vez que nós deturpamos, nós nos afastamos do amor de Deus. Cada vez que nós nos afastamos do amor de Deus, nós sofremos. Isso é certo. Quando nós nos afastamos, nós nos equivocamos. Quando nós nos aproximamos, nós obtemos a cura. Então nós estamos num grande momento de escolhas, porque hoje, nunca antes, não é? Nós estamos vendo uma liberdade de escolhas individuais. E para isso nós precisamos refletir sobre nós próprios. E Joana fala isso. Para que nós possamos educar os nossos comportamentos, precisamos tirá-los da sombra e trazer para a luz. Graças a Deus que nós temos reencarnações. Porque em uma reencarnação só, tirar tudo aquilo que está na nossa sombra e trazer para a luz, nós não daremos conta psiquicamente de fazer os nossos grandes enfrentamentos. Nós não teríamos condição emocional nem espiritual, gente. Então é por isso que nós temos as reencarnações, para de pouco em pouco a gente diz, sabe, a gente levanta o tapetinho e tira dali alguma coisa que nós precisamos corrigir. Por isso que eu brinquei com você, que nesta reencarnação, meu grande desafio é a paciência. Já nomenclaturei. Aí agora só falo para a espiritualidade. Ajuda, né? Então nós precisamos nomenclaturar. Qual é o nosso grande desafio para esta reencarnação? Para que a responsabilidade seja minha e eu não deposite nas costas dos outros, não é? Eu perdi a paciência porque você me tira do sério. Não é o outro que me tira do sério, sou eu que não achei equilíbrio. Não é? Não é o outro. Pode ser que ele seja a grande prova para que eu teste o meu equilíbrio, não é? Nossa, não consigo conviver com você. Você fala tanto na minha cabeça, tem uma gana. Essa gana já nasceu com você,
né? Porque talvez existam outras pessoas que falem tanto na sua cabeça e que você age de uma forma mais comiseradamente. Então, na verdade, as grandes escolhas estão nas nossas mãos. E nós colocamos o dedo para o colo do outro. Quando nós olhamos para nós e aceitamos a nossa unicidade, que somos únicos, não existe esse papo de alma gêmea, não é? Hollywood acabou com a gente nesse sentido, né? Porque eles trouxeram muita alma gêmea pra gente nos filmes e a sociedade toda acreditou naqueles lances românticos. Então nós somos indivíduos, nós estamos aqui para nos individuar. É diferente de individualizar. Individualidade nós todos já temos, a pessoa que eu sou, né? Buscar a individuação é a ação sobre o indivíduo que eu sou, para que eu possa melhorar as minhas escolhas, para que eu possa melhorar as minhas atitudes, abraçar as responsabilidades da vida que eu tenho para mim, para que eu possa construir relacionamentos mais sadios, para que eu possa construir realmente relacionamentos mais felizes. E é essa a nossa grande busca. Mas para isso nós precisamos nos apaziguar conosco e não depositar no outro todas as nossas expectativas e não depositar no outro toda a sorte de responsabilidade que nós temos que construir unicamente enquanto seres humanos que estamos em evolução. E para isso nós temos que acolher o outro nas suas dificuldades, mudar o nosso discurso para que nós possamos sentir melhor. E quando nós sentimos melhor, gente, nós curamos. Não começa daqui não, começa aqui, né? Aqui é a razonabilidade. Quando nós trazemos tudo no crivo da razão, nós esquecemos que existe uma ponderação que Jesus vem nos apresentar, que é o amor. E ele agiu amoravelmente com inúmeras pessoas que estavam ali jornaleando com ele. Não agiu amoravelmente? Age com Madalena, acolhe Madalena. E não pense que a vida dela foi tão fácil assim não, né? Porque quando ela foi acolhida por Jesus. Os apóstolos tinham uma grande dificuldade para aceitar Madalena. Haja visto o seu passado. É que ninguém falava nada porque a anuência moral de Jesus era grande, não é? Então ele tinha ali a sua proteção sobre ela. Mas ele diz para Madalena: você quer me seguir? É isso mesmo? Você está decidida? Então faça uma escolha. O seu passado vira passado. A partir de agora você será uma outra mulher. Não é assim? E daí ele faz aquela máxima, né? Faz aquela máxima. Vocês que estão a julgando, se não tiverem pecado nenhum, se tiverem uma vida escorreita, pega a pedra e atira. Mas se você tiver uma nódoazinha, guarda a pedrinha no bolso, porque não lhe cabe julgamento, não é? Então, para relacionamentos felizes, sem julgamentos, sem expectativas, sem culpas, porque senão nós viveremos eternamente descontando as nossas carências no outro, para que fazendo com que o outro supra as nossas necessidades. Nós somos completos o suficiente para supri-las. O outro pode ser realmente para conosco um grande companheiro, não é? Não era o Cirineu que ajudou Jesus no seu caminho? Então Jesus, quando tomba, o Cirineu coloca a cruz de volta, carrega até a sua cruz um pouquinho, e depois Jesus pede, fala: dá-me a minha cruz, né? Porque a responsabilidade era dele. Mas teve um Cirineuzinho ali, né? Que ajudou Jesus, levantou a sua cruz. E eu pergunto para vocês, Jesus precisava necessariamente, gente, de um Cirineu? Não, não é? Mas ele deu aquele exemplo, porque quem precisa do exemplo somos nós. Então ele diz: nas situações de maior agrura, de grandes dificuldades, que o seu coração estiver opresso, da forma como eu me apresento aqui, você terá um ombro amigo para o assistir. Pode até ser que seja no centro espírita, no atendimento fraterno, um amigo que ligue para você, tamanha conexão que vocês possuem naquele seu momento mais difícil, ou você mesmo que acesse alguém, fala: me escuta hoje, só por hoje, me escuta. Aí é para escutar. Todo mundo já aprendeu o que é escutativa? Escutar não é se intrometer, não é palpitar, é escutar. Porque às vezes quando nós escutamos a história de alguém e aquele conteúdo que a pessoa traz nos toca sobremaneira, a gente tem um mecanismo de defesa. A gente olha para o outro e fala: estou vivendo uma coisa parecida. Pá, eu corto a história da outra pessoa. É que tocou em mim, né? Foi mexer o conteúdo meu que ainda não está bem resolvido. Então eu já logo conto a minha história, porque daí ao invés de eu ser o ombro amigo, eu pego o Cirineu do outro. Mas você vem em busca do Cirineu e empresta o seu ombro para mim agora, né? Então, escutar ativamente o outro é baixar a guarda, gente. É ouvir com sinceridade a atenção. Para que nós construamos aquilo que é essencial dentro dos relacionamentos. Pontes de confiança. Elas estreitam os abismos, não é? Elas encurtam as distâncias. Essa fala não é minha, ainda é de Joana.
Quando nós construímos uma confiança dentro de um relacionamento, nós encurtamos as distâncias. Nós fazemos com que os abismos eles vão sendo aterrados, não é? Nós apaziguamos as dores, nós amainamos as mágoas com as relações de confiança e de fidelidade, que são as grandes trocas dos relacionamentos mais maduros. Porque os relacionamentos mais maduros, eles são apaixonantes. Mas paixão é fogo fato, né? Você se apaixona, mas você conviverá com a pessoa por quem você se apaixonou? Se você disser, conviverei, buscarei construir com essa pessoa realmente um relacionamento efetivo, aí são mostras de maturidade. Agora, se nós queremos apenas sorver o mel e pular para outra flor, significa que nós não estamos maduros ainda para relacionamentos efetivos, que culmina em um casamento, não é? E nós lemos lá no Livro dos Espíritos, na questão 695 e 96, quando Kardec pergunta o que é o casamento para a humanidade. E os Espíritos dizem, uma grande evolução na marcha da humanidade. Daí já logo vem a 696 que eu compartilho com vocês. Mas fiquei pensando, nossa, uma grande evolução na marcha da humanidade. Por que casar com alguém é uma grande evolução? Porque testa todos os seus sentimentos, a sua forma de agir em relação ao outro, tudo, né? É a sabatina, né? Você falou, não quero passar por essa sabatina. Ele falou assim, não, vou te apresentar uma pessoa, não vai ter como você escapar. Né? Porque dentro do relacionamento, gente, nós nos tornamos pessoas melhores, mais abnegadas. Porque quando nós convivemos, nós nos separamos, cada um vai para sua casa. Você vai para casa com seus problemas, seu colchão, seu travesseiro, sua individualidade. Agora, quando a gente junta escovinha de dente, né? Aí você junta dois espíritos com toda uma carga reencarnatória. Eu não sou isso aqui, eu sou o todo, não é? Com toda aquela carga reencarnatória, para dialogar com outro espírito que não é o mesmo que eu, não é? Para que nós possamos aparar as nossas arestas e ainda ter uma construção feliz de relacionamento. Isso nos ajuda ainda mais, porque ainda segundo os espíritos amigos, quando a família desfenece, sobressai o orgulho e o egoísmo. Então significa que é no seio familiar, que nasce nesse primeiro núcleo, não é? Do homem e da mulher, que o orgulho, ou outras relações afetivas e familiares, que o orgulho e o egoísmo são testados, não é? Porque daí nós somos testados na nossa prepotência, não é? No nosso poder de mando, aí nós somos testados na nossa arrogância, nós somos testados em todas as áreas. Então, quando nós estamos em família, com o outro que é o nosso afeto, é o teste maior, para que um dia nós possamos amar aquela família universal que Jesus disse que nós seríamos capazes de. E tudo começa aqui, nos nossos pequenos núcleos, dos agregados, que não são consanguíneos, e dos consanguíneos, não é? Ali são os nossos grandes testes. E a sequência da pergunta ouvida por Kardec? Primeiro é que é o grande salto. A pergunta de Kardec, bom, se é um grande passo para a evolução na marcha da humanidade, o que será então a humanidade sem o casamento? Os espíritos são breves na resposta. Voltamos ao estado animal. Grave, né? Voltamos ao estado animal. E daí nós pensamos, por que é grave voltarmos ao estado animal? Já estagiamos nesse estado animal. Nós voltamos por instintos. Os instintos mais básicos que Joana de Ângeles nos divide, não é? Primeiro nós somos instintos, aí somos emoções brutas, aí somos sentimentos para chegar no amor. E essa é toda a nossa escala evolutiva. Mas não é tão simples assim, não é? Para que nós saiamos dos instintos, são vários degraus na evolução, não é, gente? É como se a gente pegasse, acho que essa tela, ela é expressiva. Então, quando nós temos aqui os instintos, uma reencarnação, outro tropeço, uma reencarnação, reencarnação, reencarnação. Para eu sair do instinto, gente, é reencarnação sequenciada. Para eu chegar nas emoções brutas, mais um passo. Por que emoções brutas? O Tiranossauro Rex cuida do seu ovinho? Que o Tiranossauro Rex é ovíparo, né? Ele também cuida do seu ovo. Vai lá no Tiranossauro Rex, se a gente tivesse essa possibilidade, né? De ter vivido no Jurássico, né? Vai lá bater no ovo dele. Não precisa nem do Tiranossauro Rex. Pegue algum bicho, hoje que seja um pouquinho mais civilizado, e mexe com a cria dele, para você ver o que acontece. Pega uma mãe, mexe com a cria dela. Né? Não vira uma arara? Uma onça, tiririca? Arara, onça e tiririca. Só tiririca que é vegetal, porque arara e onça é bicho. Né? Então nós voltamos para os nossos instintos, emoções mais brutas,
para que as emoções fiquem mais sutis, para daí nós entrarmos na área dos sentimentos. Então pega, isso daqui é instinto, emoção bruta, sentimento, amor. Nós precisamos de inúmeras reencarnações, por isso os relacionamentos eles são necessários, os casamentos eles nos propulsionam a essa evolução, porque eles testam os nossos instintos, os nossos ímpetos, eles testam as nossas emoções, burilam as nossas emoções e os nossos sentimentos e fazem com que nós experimentemos o que é o amor relativo à nossa escala de evolução, porque aquele amor de Jesus por nós, a gente não sabe o que é não. A gente chega lá, né? Nós chegamos lá. Mas saber o que é aquele amor de Jesus, nós não sabemos. Nós estamos bebericando, gente, dosinhas de amor, para que nós possamos chegar neste amor maior. Aí eu pergunto para vocês, essas dosezinhas de amor que nós bebemos, já não são boas? Já nos alimentam, não nos alimentam? Não é? Imagine a hora que foi esse amor crístico. Você vê o que é isso? Aí é luz, né? Na sua efervescência toda. Então nós estamos aqui dentro desses relacionamentos que os espíritos amigos nos dizem exatamente para isso, para que nós possamos adestrar os nossos instintos, porque está no livro dos espíritos. Como que nós reconhecemos o espírita? Pelo esforço. Gente, força é uma coisa, esforço é além da força. Então eu estou sendo forte, tá pouco, você vai ter que se esforçar, é mais. Pelo esforço que ele faz para... Qual é o verbo? Ó, voltei pro verbo de novo, hein? Pelo esforço que ele faz para adestrar as suas más inclinações. E daí ser um espírito melhor. Quando você pensa em adestrar, o que nós adestramos? Que ser na criação de Deus passa por adestramento? Homo sapiens sapiens ou homo caninos? Gente, cachorro passa por adestramento, não é? Sim. Cavalo passa por adestramento. Aqueles vídeos daqueles leões adestrados, que eu não sei muito se eles são, né? Mas animais passam por adestramento. Significa que dentro de nós existe muito instinto para ser adestrado ainda. Existe muita animalidade para ser adestrada ainda dentro de nós. Por isso que os relacionamentos afetivos e os casamentos ajudam nesse adestrar das nossas animalidades. Porque aí nós não estamos num grande núcleo, nós estamos num pequeno centro. Nós estamos nos doando para uma pessoa. E a prova maior dessa doação, está lá escrito, é a fidelidade. Porque daí nós entendemos que aquele amor culmina ali e ali tudo satisfaz, não é? Nós não temos mais a volutosidade. Mas nós estamos querendo construir realmente um relacionamento maduro para adestrar os nossos maus instintos e as nossas más inclinações. Então, quando nós estamos aqui reencarnados, estamos numa grande prova, convivendo com as outras pessoas, em busca do nosso progresso espiritual, sem que nós nos misturemos a elas. Não é assim que a espiritualidade nos ensina? Existe um trecho, que eu acho, aliás, são vários trechos, dentro do Evangelho de Jesus, que se chama Estranha Moral. O título já é esquisito na codificação, né? Porque estranha moral é porque talvez a gente leia e numa primeira leitura você fala, credo, que coisa estranha, Jesus jamais teria feito isso. E tem uma das passagens de estranha moral, vou compartilhar com vocês duas. Uma das passagens de estranha moral que diz o seguinte: se vós resolveis me seguir, odiareis seu pai e sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Aí você fala, gente, Jesus ia falar odiar? Será que essa palavra é de Jesus? Não, né? É que o hebraico ele era muito restrito de significação, né, gente? O português ele é uma efusividade linguística, né? Só Grande Sertão Veredas tem um dicionário para ele, um dicionário de 2.500 palavras. Pense, desse Guimarães, né? O hebraico não, ele tem poucas palavras para muitos significados. Vamos só pensar sobre isso então. Quando você conhece alguém, ela está no seu convívio, pode até ser um parente. Você não vai muito com a cara, sabe? Aquela pessoa que você olha e fala assim, parente, né? Você convive. Todo mundo tem um espécime na sua família desse, né? Você olha e fala, parente, convivo, né? Não é um ódio, né, gente? É só um puxoxinho assim, né? Convivo. Aí mudei o grau. Você olha e fala, não, lá vem fulano. Deus que me perdoe.
Piorou um pouquinho o sentimento, não deu um upgrade aqui. Antes era só não ligar. Agora você, nossa, vou ter que aguentar com a criatura. Veio o terceiro nível. Vou ter que passar essa reencarnação suportando essa criatura. Aí vira aquela piadinha espírita da mulher que desencarnou, foi bater lá na porta de Pedro, né? Aí ela chegou dizendo assim, ó, pelo amor de Jesus, suportei essa criatura. Cuidei do meu marido até o seu último momento. E ele era ranzinza, ele era rementa, ele era petulante, tudo ele queria na hora. Como eu suportei esse homem? Aí Pedro fala, vou deixar você entrar, mas você vai reencarnar para aprender a amar. Essa reencarnação você só suportou. A próxima é amor. E ela pensou que tinha se livrado, né? Então agora já é um não suportar. Vamos subir um grau? Aí sobe um grauzinho e você fala assim, gente, não gosto de fulano. Já piorou, não piorou? É o inimigo, você tem que se reapaziguar com ele. Aí sobe esse grau, odeio. Não aumentou? No hebraico só tem esse. Então no hebraico tem do buchocho, do ombro, até gosto. É tudo odiar. A palavra é forte. Então significa dizer que ela não viria de Jesus. É uma livre tradução de Lucas, o apóstolo que chegava atrasado, né? Coitado de Lucas, ele conheceu Jesus, ele chegava depois. Né? Sempre chegou depois. Então ele colhia as histórias de Jesus. Sorte que ele era um pesquisador, ele não caía na primeira história, ele ouvia várias, né? Então quando Lucas escreve o odiar, é porque ele estava falando que Jesus disse o seguinte: se você está num núcleo familiar e você resolveu seguir as minhas palavras, os meus exemplos e os meus comportamentos, não é mais permitido a você ter os mesmos comportamentos da sua família. Não mais. E olha que nós estamos em núcleos de pessoas que amamos. E às vezes por condescendência ao outro, nós fazemos algumas escolhas. Sabe que a gente não quer discutir? Tenho medo daquela frase, você quer ter razão, você quer ser feliz? Né? Se for uma felicidade verdadeira, eu concordo. Mas algumas vezes nós precisamos ter razão. Né? Então quando nós vemos essa fala, é porque Jesus dizia, você então agora está me ouvindo? Cuidado, porque você terá que fazer escolhas novas. Mesmo dentro dos seus relacionamentos afetivos, familiares. Então você vai ter que fazer o sim, sim, não, não. Não dá para ser o caminho do meio, gente. Que até no Levítico, que é Velho Testamento, está escrito. Seja quente ou seja frio. Se você for morno, eu te vomito. Então escolha, seja partidário. Toma uma atitude da sua vida. Sai da zona de conforto. Haja para o seu benefício. Porque somente assim nós seríamos incorruptíveis. Somente assim nós seríamos incorruptíveis. E daí também, na mesma sequência de estranha moral, lá está Jesus dizendo, se nós fazemos essa escolha por segui-lo, nós seremos o sal da terra. E daí quando a gente olha essa passagem do sal da terra, a gente fala, a gente vai ser o temperinho, né? Nós vamos ser o temperinho. Aí eu pergunto pra vocês, alguém aqui tem pressão alta? Tem? Toma remédio? Pode com sal ou não? Não. Pronto, já era a Mariúza. A Mariúza está apartada de ser o sal da terra. Não vai acontecer, Mariúza. Né? Então significa dizer que este sal não é o temperinho, gente. O sal da terra, à época, era onde os judeus e todo aquele povo colocavam as carnes, para elas não apodrecerem, porque não tinha geladeira, né? Então era ali onde eles colocavam as carnes para que elas não apodrecessem. Significa que o sal preserva do quê? Da corruptibilidade. Então quando nós estamos seguindo Jesus, nós somos o seu exemplo, nós não podemos ser corruptíveis. Por isso que Chico disse, o exemplo é quem arrasta. Porque às vezes a pessoa ela não é convencida pela oralidade. Talvez ela não tenha conseguido até mesmo intelectualidade o suficiente para compreender algumas máximas. Mas o exemplo vai falar muito mais alto no coração daquela pessoa, muito mais alto. Para que um dia ela consiga ganhar essa ascensão espiritual e a sua compreensão ser dilatada. Então quando nós somos tocados por Jesus, quando nós já pegamos os seus milagres para nós, não é? Significa dizer que nós temos esta obrigação de mudarmos os nossos comportamentos e as nossas atitudes, porque esta mudança impactará as pessoas com quem nós convivemos e as animará para mudar também. Paulo, mas isso demora? Talvez. Talvez ela não consiga mudar nesta reencarnação, mas ela só consiga mudar na próxima. Talvez ela não consiga mudar no seu convívio, mas ela consiga mudar através dos seus exemplos, valores e ensinamentos quando estiver no convívio de outra pessoa. Por que eu digo isso? Como professora, né, durante muito tempo de aula de redação, matéria mais amada de todos os meus alunos. Né? Escrever, imagina. Né? Já viu querendo escrever, na verdade.
Então, dando aula de redação, uma vez um dos meus alunos estava naquele dilema de fazer intercâmbio, não fazer. Eu falei, se você tem condições, faça. E ele tinha até uma condição espiritual para fazer. Porque para os mais imaturos eu não falava isso não. Eu falava, larga a mão disso, fica aqui mesmo, né? Porque talvez o compromisso ia ser maior, né? Então, mas ele já era um rapaz que mostrava, assim, né, um espírito que estava querendo dar os seus passos. E daí ele falou, Paulo, quanto tempo eu fico? Eu falei, 1 ano. 1 ano, ué. 3 meses, está começando a se acostumar, passando os perreiros. 6 meses, está começando a curtir. 1 ano, você está curtindo, né? Eu falei, 1 ano. Aí ele foi, né, viu todo aquele processo, conversou com sua família, um belo dia, numa reunião de pais, eis que a mãe veio, né? Ela falou assim, você quer a Paula? Eu falei, gente, o que eu fiz dessa vez? O que eu falei? Eu falei, sou. Ela falou, então é você. Eu falei, gente, tá ficando sério. Eu falei, sou. Já cruzei o bracinho, né? Eu falei, sou. Você que tá colocando na cabeça do meu filho essa história de intercâmbio? Eu falei, não é ótima? Não é? Porque eu tenho certeza que a senhora deixou tão bons exemplos nele, foi tão boa mãe, que ele vai carregar a senhora com você. E eu respeito a mãe que a senhora é. A mulher falou assim, que agora não era o filho em questão, né? Era ela. Aí ela olhou pra mim e disse assim, pela cabeça eu querendo não se convencer, né? Mas ele foi pro intercâmbio, ficou 1 ano, mas nos 3 primeiros meses ela não deu conta. Ela foi ver a cria, né? De perto. Você tá sobrevivendo, comendo, se alimentando, que é a cor de mãe, né? Aí ela chegou lá, passou um tempo com ele na cidade e veio embora. Aí quando ela veio embora, ela foi na escola. Falou, Paula! E ela responsiva, né? Eu falei, gente, o que aconteceu com esse menino? Ele disse pra mim que ele tá comportado. Ela falou assim, você não sabe, eu vou matar, quando ele chegar aqui eu mato. Aí eu falei, por que você vai matar ele? Porque ele lava a roupa dele, da máquina, mas ele lava. Ele arruma a louça na máquina. Ele deixa tudo organizado no quarto dele, é um brinco, como eu nunca vi. Não tem tênis na sala. Eu falei, quem é a pessoa que fazia tudo isso por ele? Não precisa falar, porque eu já sei que sou eu. Não precisa de mais uma pessoa dizendo que eu fiz errado. Ele está sobrevivendo. Eu falei, mais uma vez, é prova de que você deu os melhores exemplos para ele. Você só não deixava ele fazer. Só não deixava ele fazer. Mas ele aprendeu. E agora ele faz. E quando ele voltar, não lava nem um copo. Eu falei, isso mesmo. Adoro que aprende na raça, né? Nós acostumamos os outros também, gente. Nós deformamos os outros também. Então ela foi lá e falou assim, gente, meu filho de 17 anos, ele é um homem, ele abraçou responsabilidades. Ele consegue sobreviver sozinho. Olha que salto no relacionamento dos dois. Só não pode regredir, né? Mas olha que salto no relacionamento dos dois. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, porque às vezes nós impossibilitamos no outro a sua competência evolutiva. Sabe como? Quando nós sentimos pena. Chico já dizia, não sinta pena nem dó, ajude, mas não sinta pena. Porque sentir pena e dó do outro é dizer que ele é incapaz e que ele não pode realizar os seus grandes feitos, né? Então nós temos que validar a competência que aquele espírito tem de sobreviver. Porque, gente, se nós estamos aqui reencarnados com o pezinho da cruz exato que nós carregamos no nosso ombro, é porque a gente dá conta. Jesus não colocaria cruz pesada em ombro fraquinho. Tampouco colocaria cruz leve em ombro forte. Então nós temos a exata medida daquilo que a gente consegue dar conta de carregar. Exatamente. Então, se Deus já nos confiou a oportunidade reencarnatória, entendendo que nós sairíamos daqui seres espirituais melhores, por que eu desacredito e invalido o outro? Então nós precisamos levar para o positivo, não deixar o outro no negativo. Fazer com que essa pessoa realmente se perceba capaz nas suas competências. E não dizer para ele, então, coitadinho, vai que ele acredita e vira um coitadinho na vida. Eu não sei, gente, a potencialidade e as necessidades daquele espírito que chega. Tem um caso de uma amiga minha que trata com crianças especiais, né? E uma dessas crianças especiais, ela é um autista. E daí a mãe sempre fazia tudo por ele. Ela é da evangelização, por sinal, de uma casa espírita. E a mãe tudo fazia. A mãe praticamente queria assistir a evangelização junto com o menino. E daí ela dizia, né? Ela ia enxotando a mãe, na verdade, sabe, porta fora? Então, na primeira semana ela deixou a mãe ficar, na segunda semana já era na portinha, terceira semana, na hora que a mãe deixou, o menino fechou a porta, na casa da mãe. E a mãe ficou na janela. E o menino fez tudo. Né? Então ele fez tudo, ele participou no cantinho dele, na dimensão do mundo dele, mas ele estava ali envolvido, não é? Então algumas vezes somos nós
que descapacitamos a potencialidade do outro, em quaisquer relações que nós estejamos, quaisquer. Eu tive um aluno que ele tinha uma leve deficiência mental. E daí, quando eu passava as coisas na lousa, que era um combinado com os meus alunos, né? Nessa época da aula de gramática. Eu passava tudo, deixava o povo ferver, conversar, desde que copiasse, né? E depois eu explicava. Então, fala tudo que você quer, depois eu explico, né? Para não ficar discutindo com um aluno que eu nunca fui me desse feitio. E ele sentava na primeira fileira, né? Porque o coitado você coloca na primeira fileira, né? O coitado, o atentado, o demônio aqui, né? Perto. Na sua ação. A gente não procura resolver o problema, a gente só quer conter, né? Daí a criatura ali. E daí eu aprendi uma coisa, logo no começo do ano, porque eu sou uma pessoa de toque, né? Eu vou no outro, eu relo, né? Eu abraço, né? Então, os meus amigos, o Beto mesmo sabe quando eu ando comigo na rua, encontro um ex-aluno, ele já vem assim, tá, já é pra agarrar, entendeu? E daí eu ia nele e colocava a mão nele, né? Falava, Cris, copiando. Aí ele despertava, porque ele se despertava pelo toque. Ele passou na PUC em jornalismo. E aí? E não passou por cotas. Então ele passou na PUC em jornalismo, gente. Você fala, não, vestibular, o que aconteceu? Ele passou. Ele trabalha num editorial de uma revista. Ele não faz a edição, porque ele não tem essa condição. Mas ele trabalha como boy, né? Ele entrou daí pelas cotas de inclusão. E ele mora aqui em São Paulo. A família dele é de São José dos Campos. Então veja como as pessoas guardam muito mais potencialidade. Claro que guardar todos os seus níveis, não é? Das dificuldades que nós temos. Mas muitas vezes somos nós quem precisamos olhar para o outro com um olhar um pouco mais condescendente, um pouco mais afetivo, para que essa pessoa desabroche, para que essa pessoa floresça, não é? Nós estamos aqui vivendo relações para esse nosso progresso e ainda segundo Emmanuel, nós olhamos no outro muitas vezes aquilo que somos, nós nos espelhamos em comportamentos. E Emmanuel vai um pouquinho mais além. Tendes hoje a oportunidade, nos relacionamentos que travas, para que possa se libertar dos débitos pretéritos. Então, muitas vezes nas famílias que estamos, com as pessoas que convivemos, são os débitos do antigo, que agora vem nos cobrar as contas, não é assim? Então, nós temos uma grande oportunidade de fazermos relacionamentos mais felizes. Eu vou contar uma historinha para vocês que eu gosto bastante, tem algumas que me perseguem, então eu conto repetidas vezes, né? E depois nós podemos terminar com uma dinâmica afetiva. Todo mundo tá? É? Eu gosto quando todo mundo concorda assim, sem quase dizer, meu Deus, o que ela tá pretendendo? Né? Concordou, né? Concordou, tá concordado. Tá ótimo. Essa historinha está num livro de Cirineia Maffei, e quem é o espírito, né, é Leon Tolstói. E essa história diz o seguinte: havia um rapaz em Jerusalém chamado Josué. E Josué estava estudando para ser um sacerdote do Sinédrio. Então ele era um homem de posses, porque no Sinédrio só entravam sacerdotes que tinham alguns dotes, não é, para entregar para eles. Ele era um homem de posses, nascido em uma boa família, tinha lá seus bons modos, vivia sozinho, tinha alguns escravos, uma propriedade razoavelmente rica, que sustentava as suas necessidades. Josué era uma pessoa culta, estudava os pergaminhos e as letras para que ele pudesse dialogar com as pessoas, já num preparatório para que ele pudesse exercer então um cargo de sacerdote. Certa feita, esses sacerdotes chamaram Josué e disseram assim a ele: Josué, existe um homem pregando em nossas terras que queremos que você acompanhe, porque sabemos que ele é um embusteiro. E nós queremos que você traga dele relatórios a miúdes, porque nós estamos prestes a capturá-lo em uma de suas mentiras. E este homem se chama Jesus. Josué já havia ouvido falar deste tal de Jesus, mas não sabia propriamente quem era. E ele, na verdade, quando ouvira falar, ele não dera muita corda para a história que ouvira, pensar, é mais um desses profetas que surgem e desaparecem com o tempo. Então Josué começou a perseguir o rastro de Jesus nas suas pregações. E teve uma pregação em que Josué estava ali, diante de Jesus, embaixo de uma árvore, numa distância razoável. E ele ouviu toda aquela pregação, mas naquele momento não teve como Josué escapar, não é? Ele foi rendido pelo magnetismo do nosso doce Rabi da Galileia. E ele ficou petrificado. Ele só despertou quando Jesus passa por ele, toca a mão em seu ombro e diz: Josué, por que me persegues? E Josué leva aquele choque anímico, não é? Josué vai para a sua casa, da casa para a sua cama. E ele cai numa febre convulsiva.
E daí os sacerdotes foram visitar, levaram seus ungüentos, rezas e poções, e nada fazia Josué sair daquele estado de prostração. Os sacerdotes no fundo já estavam um pouco felizes e pensaram: eis aí uma prova de que este Jesus é um bruxo, porque ele conseguiu adoecer um dos nossos. E enviaram algumas vezes algumas pessoas para tentar curar Josué, mas depois já foram abandonando, porque ele não saía daquele estado febril. Porém, os seus escravos, que gostavam muito dele, porque ele era um bom senhor, se preocupavam amiudamente e esperaram que os sacerdotes do Sinédrio se afastassem para que eles pudessem tomar uma atitude. E enquanto Josué estava nesses altos e baixos febris, ele, na verdade, voltou em algumas de suas reencarnações. Teve alguns sonhos proféticos. E ele se viu sacerdote no Egito Antigo. Sacerdote no Egito Antigo exatamente no momento em que os judeus viveram no Egito Antigo. Estavam ali, os hebreus. E Josué, então, detinha um cargo de relevância junto ao faraó, nos seus poderes de decisão. E Josué sempre gostara de poder, desde aquela época. Porém, o faraó recebia amiudamente alguns judeus mais eminentes, para que ele pudesse manter as boas relações daqueles povos que conviviam ali. Porque enquanto os judeus ali estavam, eles movimentavam o comércio dos egípcios. Então eles também, de alguma sorte, eram interessantes que permanecessem ali. Em um daqueles jantares, que Josué à época era bastante contra, porque ele não gostava dessa mistura de raças, veio uma moça que se chamava Ana. E ele se viu apaixonado por aquela Ana. Apaixonado de pensar nela todos os dias, em algum momento do seu dia, Ana vinha à sua memória e ele achava que ele estava perdendo a razão. Porque ele sempre foi um homem razoável e nunca se envolvera com mulher alguma, porque ele achava que este envolvimento afetivo podia desviá-lo dos seus propósitos, não é? Mas com Ana não teve jeito, né? O Josué foi capturado. E uma das noites, das muitas que ele não conseguia dormir, ele desceu da onde ele morava, uma casa suntuosa no Egito, e na beira de sua casa passava o Nilo, e ali ele tinha pequenas embarcações. Ele se deitou em uma dessas embarcações e deixou que o Nilo e a noite o levassem nos seus pensamentos até Ana, e ele adormeceu. Acordando só em uma das margens do Nilo, que ele reconheceu que era uma das margens onde moravam os judeus, e daí ele, curioso, viu uma casa, uma residência razoavelmente boa, saiu do barco, subiu aquele morro e se deparou com grandes janelas, que não tinham, né, as fechaduras como nós temos hoje. Apenas um leve tecido caiu em uma dessas janelas. Por curiosidade, Josué vai ver o que estava lá, e ele descobre Ana, que dormia. E naquele momento foi a voluptuosidade de José que despertou. Ele queria Ana para si, não queria tê-la como esposa, mas queria Ana para si. E ele volta então para a sua residência, busca alguns dos amigos que tinha, que ele sabia que manipulavam bem alguns elementos, e ele faz então um perfume que ele depositava em uma vela, porque no quarto de Ana havia uma vela, e nós sabemos que existem as efusões, não é? E este remédio fazia com que Ana adormecesse mais do que no seu sono profundo. E Josué manteve relações sexuais com ela e Ana engravidou. Só que quando Ana engravidou, Josué desapareceu, não é? E daí a barriga começou a crescer e ela assustou-se. No primeiro momento era algum tipo de doença, mas depois aquela doença, entre aspas, começou a se movimentar no seu útero, não é? E daí Ana foi falar com seu pai, ela não sabia como aquilo havia acontecido. E seu pai não aceitou. E com mais ou menos 3, 4 meses de gravidez, seu pai é expulso de casa. E Ana vai viver nas ruas, cai nas graças de uma velha prostituta que não mais praticava essa profissão. E essa prostituta vê em Ana uma possibilidade de sobrevivência. Não era afeto ainda, era sobrevivência, não é? E Ana começa a contar para ela a sua história. E aquela mulher astuta pelos anos vividos vê aquela história muito estranha e pensa, tem alguma coisa aí. E cada dia mais ela fazia novas perguntas para Ana. E Ana começou a se recordar no que ela pensava ser um sonho, que ela via um homem vestido de preto entrando no seu quarto. Mas ela não se lembrava do seu rosto. Ela só sabia que este homem vinha amiudamente. E ela foi tendo essas memórias. Então a senhora logo pensou, é um sacerdote do templo. Porque os sacerdotes, em grau mais evoluído, usavam roupas escuras. E ela disse, sei quem é, vamos ter com ele. Porque ela queria dinheiro.
Ela não queria preservar Ana. E ela foi ter com esse sacerdote. Pediu que chamassem no cair de uma tarde, para que obviamente os olhares eles fossem menores. Esse sacerdote, que era Josué, vem até o pé do templo e pergunta para ela: o que queres aqui? E ela diz: quero conversar com o Senhor. Ele diz: não temos nada que conversar. E ela fala: tenho algo que é do seu interesse. E ela tira a Ana de trás de uma pilastra, já com aquela barriga de 8 meses mais ou menos. Na hora que ele olha a Ana, ele olha para aquela senhora e ele pensa, não nas duas, mas no seu poder, da qual ele estava instituído e que ele poderia perder por aquela atitude. E então ele acolhe aquelas duas senhoras, lhes dá uma refeição e manda matá-las, jogando o seu corpo no Nilo. Josué não tinha mais, gente, como ter uma consciência tranquila sobre o impacto de Jesus. E daí, naquele momento em Jerusalém, os seus servos mandam chamar pessoas da comunidade cristã, porque eles sabiam que essas pessoas praticavam milagres em nome de Jesus. E Jesus manda ir uma moça para ter com Josué, que se chamava Ana. E Ana chega à casa de Josué, é recebida afetivamente pelos seus escravos, e o que ela faz? Uma prece sincera do seu coração, e impõe as mãos sobre Josué, e aquilo vem trazê-lo a cura, não é? E Josué fica bom, mas perturbado, porque aqueles pensamentos não saíam da sua mente, e sobrepesavam o seu coração, e ele não entendia porque tinha aqueles sonhos recorrentes. Até que um dia, afastado do templo, conversando então com os seus escravos, uma das escravas até a coragem de dizer: Senhor, não foram os sacerdotes que libertaram você, mas foi uma moça que nós chamamos aqui. E ele fala: quem é ela? E daí eles sabiam que ele era o perseguidor de Jesus, mas envolvidos naquela coragem dizem para ele: ela é Ana da comunidade de Jesus. Ele fala: vou ter com este Jesus. Mas Josué era um outro homem. É uma reencarnação só, né, gente, que a gente está falando. Então, desde a época de Jerusalém, o negócio tá rápido, né? E ele vai ter com Jesus. Então, quando ele se senta, Jesus olha na alma, né? Olha nos olhos dele, olha na alma dele e fala: Josué, parastes de me perseguir? E daí Jesus tem este diálogo com ele, mostra para ele aquela outra reencarnação, né? Essa outra possibilidade de vida. E então, quando Ana chega, ele diz: eu quero agradecer àquela que me trouxe a vida verdadeira. Chega a Ana. E naquele momento ele se apaixona, obviamente, porque ele sempre havia amado. E óbvio que história espírita só pode ter final feliz, né? Os dois se casam e ele tem 2 filhos, a senhora e o filho, que já era para realmente ter sido deles à época do Egito Antigo. E quem conta essa história é o próprio Josué, no livro de Serinema Fê. Então, gente, a história espírita tem conta ruim não, viu? Nós todos estamos aqui para fazer o quê? Burilar esses nossos sentimentos mais brutos. E nós só conseguimos através do afeto verdadeiro. Quando nós estamos em contato com outras pessoas. Quando nós estamos em contato com outros seres humanos. Mais próximos, menos próximos. Mas que nós deixemos a nossa melhor memória. Para que essa pessoa leve de nós a nossa melhor experiência. E se ela não tivesse perdoado ele, né? E se ela não tivesse perdoado, tinha um final feliz, né? Talvez mais reencarnações ainda para que este final feliz acontecesse, né? E a máxima maior, né? Quem perdoa não liberta o outro, liberta sim, né? Quando você perdoa, você liberta sim, você não liberta o outro. Porque às vezes o outro, já galgou degraus de evolução. Sou eu que estou agarrada naquele momento aí, né? Então nós que temos que fazer a autocura através do auto-perdão, para que possamos nos libertar desses sentimentos menores, não é? Passageiros, para que nós realmente possamos edificar as nossas construções em terrenos mais sólidos. E nós sabemos que para tudo isso Jesus está conosco, não é? O exercício de afeto. Achava que eu esqueci, né? A casa acabando, é neste momento. Acho uma dupla, tem que ser em paz. Não, mas aqui, ó. Acha uma dupla. Tem um entrando ali que eu já vi. Não precisa ser marido e mulher, não. Pode ser uma dupla. Vamos lá. Até quem tá filmando tem que ter dupla. Se não tiver dupla, se sobrar um ímpar, vem comigo. Fica com quem? 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Ah, é mais. 2 aqui, 2 aqui, 2 ali. Já estão 2, né? 2 ali no fundão. 2 aqui? 2 aqui o casal? Tá? Então vocês 2. Aqui, ó.
Vê você. Vocês duas estão? Não tem. Atenção lá atrás. Tem? Já tá todo mundo em dupla? Então tá, olhos nos olhos. É nos olhos, hein? Que é no coração. Ó, vamos fazer 2 vezes, que somos 2, né? Então haverá um A e haverá um B. Escolha quem A quer B. Eu vou ter que ser um A. Já escolheram? Sim. É? Dá a mão, é isso? Tem que dar a mão? Opa! É o círculo do afeto, ó. Então eu vou falar, vocês repetem depois de mim, tudo bem? Tá. Todos? Sim, todos. Usar ou todos? Usar, só usar. Depois vem os B's. Ah, então agora é só usar. Né? Então vamos lá. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu sei da sua escala evolutiva. Eu sei da sua escala evolutiva. Compreendo você como espírito. Compreendo você como espírito. Compreendo as suas fraquezas e a perdoo. Compreendo as suas fraquezas e a perdoo. E liberto você das responsabilidades para comigo. Liberta você das responsabilidades para comigo. Porque para você desejo amor, afeto e compreensão. Pronto, Lázaro. Agora é a voz do B, tá? Agora você vai falar pra mim. Mas eu não vou levar. Eu vou falar. Ah, tá. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu sei das suas tribulações, Eu sei das suas tribulações, dos seus desejos, dos seus desejos, vontades espirituais maiores de evoluir. espirituais maiores de evoluir. Eu sei que às vezes Eu sei que às vezes as responsabilidades pesam, as responsabilidades pesam, mas eu acredito em você mas eu acredito em você. e na sua evolução, E na sua evolução, com o amor e a paz de Jesus. com o amor e a paz de Jesus. Um beijinho, né? E daí, gente, coração quentinho? Coração quentinho? É isso que a gente tem que fazer com os outros. Deixar os outros de coração quentinho, né? E olhar para as pessoas e dizer, eu vejo você nos olhos. Porque quando é nos olhos, é no coração, né? E hoje, nesses tempos de transição planetária, as pessoas estão carentes de serem vistas. E se elas não são vistas e não possuem equilíbrio emocional, elas podem praticar toda sorte de desequilíbrios. Então elas precisam do nosso exemplo, da nossa mão estendida, para que elas possam perceber que elas são vistas. E os seus melhores sentimentos vão ser alimentados. Que eles despertem nessa ou na próxima, mas que nós deixemos o nosso melhor com o outro, para relacionamentos mais felizes. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, hoje e sempre. Então agora nós